Vocês estão, gases nobres? Nós vamos hoje para a aula sobre o conteúdo de lei de Hess, continuando, né, o que nós estamos estudando, que é termoquímica. Então, a lei de Hess é uma variação de entalpia que depende da variação dos estados inicial e final. Como assim? Na lei de Hess, nós vamos ter uma equação global, né, ou uma equação final. E até nós chegarmos nessa equação final, nós vamos ter etapas em que essa reação química ela vai passar, ela vai ocorrer, certo? Então, cada etapa dessa, ela vai interferir na nossa equação global ou na nossa equação final. Então, resumindo, até do início, né, do estado inicial, durante o caminho da variação, ele pode ter várias etapas, 2, 3, 4, dependendo a nossa equação final. E isso vai fazer o quê? Vai alterar, então, durante o processo, as variações de entalpia. Logo, nós vamos ter um valor X de variação de entalpia no final, certo? Então, essa é a questão conceitual. Com relação à lei de Hess, então é o seguinte, ó. Ela sempre vai ser a lei em que nós vamos trabalhar com etapas, tá? Então vamos lá, vamos acostumar com termos. A gente vai ter sempre uma equação que a gente vai chamar de global, que é a equação do finalzão, certo? E durante essa equação global, então a minha equação global, o que a gente vai achar é a variação dela. Só que para mim achar essa equação global, nós vamos passar por etapas, né? Então, nesse exemplo aqui, ó, a gente tem a variação 1, a variação de entalpia 2, a variação de entalpia 3. Então, quer dizer que esse exemplo aqui, essa equação global, essa equação final, ela passou por 3 etapas até chegar, né, no nosso resultado. Então, é o seguinte, ó. Pela lei de Hess, nós vamos ter, nesse caso, mas eu posso ter menos ou mais variações, né? Mais etapas. E aí, nós vamos ter a formulazinha que é variação de entalpia é igual a variação da entalpia 1 mais a variação da 2 mais a variação da 3. Lembrando que eu tenho que levar em conta as unidades de medida envolvidas. Quando a gente for calcular, eu sempre dou a dica o seguinte: olhe para a equação global e veja o que você tem nela, que nas outras etapas não aparecem. Sempre tem alguma coisa que vai aparecer em uma determinada etapa que na outra não tem, e que é algo importante para a equação global, certo? Então, o que acontece, ó? Quando a gente vai fazendo esses procedimentos, que eu vou mostrar para vocês no exemplo prático, nós vamos ter que somar equações, né? Por exemplo, se eu tenho oxigênio na primeira equação e na segunda, 1 mol de cada um. E na equação global eu preciso de 2 mols, então eu não vou cortar, eu só vou somar eles. Em alguns casos, eu vou ter que inverter a equação. Se eu inverto a equação, eu inverto o sinal da variação. Em outros casos, a gente vai ter que multiplicar ou dividir. E se eu multiplico ou divido a equação, né, que vai mudar os coeficientes estequiométricos, eu também tenho que replicar isso na variação de entalpia. Então, se liga aí que daqui a pouquinho eu vou trazer um exemplo bem legal para vocês colocarem essa parte teórica em prática, beleza? Pessoal, ó, nós vamos agora para um exercício prático para a gente ver a aplicação da lei de Hess. Então, é o seguinte, ó. Conhecendo as variações de entalpia das reações a seguir, então ele deu a etapa 1 pra gente, etapa 2 e etapa 3. E aí, para a gente chegar na equação global. Quem é a nossa equação global? É essa daqui, certo? Então, é o seguinte, ó. Para mim chegar nessa última equação, nós vamos passar por 3 variações, né? Por 3 etapas, 3 caminhos. Então, agora, nós vamos calcular, fazendo as variações necessárias, né? De acordo com cada um.
Então, eu sempre falo que vocês têm que olhar na global e olhar o que a gente tem em cada etapa, que não aparece nenhuma outra. Como assim? Por exemplo, ó, carbono sólido. Eu tenho carbono sólido na etapa 2? Não. Eu tenho carbono sólido na etapa 3? Se a gente observar, também não. Então, o carbono sólido, ele só aparece aqui, ó. Beleza? Na primeira equação. Só que eu preciso de 6 e aqui eu só tenho 1. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que multiplicar toda essa equação por 6. E se eu multiplicar toda essa equação por 6, isso vai mudar na variação de entalpia e vai mudar nos coeficientes. Então, vai ficar assim, ó. 6 carbono sólido, 6 O2 e 6 dióxido de carbono. Aí eu vou pegar esse valor aqui, né, que é 393,5 e vou multiplicar por 6, que vai dar agora a nova variação de entalpia vai ficar menos 2.361. Ok, então tudo que eu faço com a equação, eu tenho que fazer também com a variação de entalpia. Beleza. Agora eu vou para a equação 2. Na equação 2, eu vou olhar de novo na global. Na global, eu tenho, olhando para elas duas, eu tenho H2, ó. H2. Aqui não tem H2, na primeira não tem H2. Só na segunda equação que tem o H2. Ele tá no reagente, aqui ele tá no reagente, beleza. Só que eu preciso de 6 mol de H2 no final. E eu só tenho 1 mol de H2. Então, de novo, eu tenho que multiplicar isso aqui por 6. Aí vai ficar como? Vai ficar 6H2, né? Meio vezes 6 vai dar 3O2. E aqui vai ficar 6H2O. Então, beleza. Eu multipliquei. Se eu multipliquei por 6, eu vou ter que multiplicar esse valor também. Então, eu vou pegar 286 negativo vezes 6, vai dar variação agora, vai ficar igual a menos 1.716. Ok. Então, tudo que eu fiz na equação número 2, etapa número 2, eu tenho que replicar com a variação de entalpia. Beleza, galera? Então, agora vamos lá. Vamos para a equação 3. Na equação 3, nós vamos precisar o O2, vamos deixar ele de cantinho, porque eu tenho o O2 aqui para dar e vender, né? Que depois eu posso somar, eu posso juntar os termos semelhantes, agrupá-los, né? Para ficar mais bonitinho. Juntar não, vamos agrupar eles. Então, é o seguinte, ó. Agora, eu tenho o C6H12, beleza? Aqui não aparece C6H12, que é a glicose. Aqui também não aparece C6H12, mas o C6H12 aparece na terceira equação, aqui, ó. Olha que lindo ele, né? Só que o C6H12 está no reagente. E eu preciso dele no produto. Então, eu vou olhar na global e vou ver onde que eu preciso que ele esteja. Preciso que ele esteja no produto, mas ele está no reagente. E agora lascou, certo? O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que inverte a posição dos elementos da equação número 3. Então, vai ficar assim, ó, eu vou reescrever ela invertida, tá? Vai ficar 6, ó, CO2, que estava no produto, agora está no reagente, mais 6H2O, setinha. Aí vai ficar C6H12O6 no produto, que é o que eu precisava, mais 6H2O, beleza? Então, o que eu fiz com essa equação? Eu inverti, ó, ela ficou desse jeito aqui, certo? Por que eu inverti? Porque eu precisava desse camaradinho aqui, que é a glicose, no produto. Ok, então, mas se eu inverto a equação, o que vai acontecer com a variação de entalpia, que no caso é essa daqui, ó, né? Ela vai ter que inverter o sinal, então agora ela era negativa, ela vai passar a ser mais 2.807,5. Por que eu já sei que ela vai ser isso daqui e não vai acontecer mais nada? Porque eu tinha 1 mol de glicose e aqui eu tenho 1 mol de glicose. Não vou precisar multiplicar, nem dividir, nem fazer nada disso. Então, beleza, ó. Nós já sabemos, agora vamos para a parte do cálculo. Nós vamos para a parte do cálculo, ó. Nós já sabemos que
a variação da lei de Hess. Nesse caso, a gente vai ter a variação da etapa 1, porque ela teve a etapa 1, variação da etapa 2, mais a variação da etapa número 3, ok? Então, é o seguinte, ó. Na minha etapa número 1, eu tive que multiplicar por 6, e isso ficou menos 1.000, ou ficou menos 2.361. Mais a etapa número 2 ficou menos 1.716. Mais a etapa número 3 ficou 2.807,5 positivo, certo? Então, vamos lá. Variação vai ficar igual a... Então, eu vou somar os termos semelhantes, conservar o sinal. Então, 2.361 mais 1.716 vai ficar menos 4.077 negativo, mais 2.807,5. Variação de entalpia, então, seguindo a lei de Hess, menos 2.807,5 é igual a menos 1.269,5 kJ/mol, porque era uma molécula de glicose só em questão, beleza? Então, ó, vamos lá, vou recapitular o que aconteceu em cada etapa. Na primeira etapa, a gente multiplicou tudo por 6, ok? Porque eu precisava de 6 carbonos no estado sólido. Na etapa 2, a gente também multiplicou por 6, ok? Na etapa número 3, eu inverti. E lembre que tudo que eu faço com a equação, ó, observação. Tudo que eu faço com a equação, devo fazer com a variação de entalpia, certo? Então, essa foi um pouquinho da explicação sobre lei de Hess. Vamos botar em prática toda a parte da teoria, beleza? Então, é o seguinte, ó, é uma questão da VUNESP de São Paulo, e ela fala o seguinte, ó, são dadas as equações termoquímicas a 25 graus Celsius, que é a temperatura, né, que ele utiliza padrão, e a 1 atm, que é a pressão que ele utiliza padrão. Beleza, tá aí, nada de diferente. Só que ele disse que, ó, eu tenho a primeira etapa, que é a combustão do acetileno, a segunda etapa do etano e a terceira etapa, né, que ele não referiu, mas a formação de água no estado líquido. E ele pede, na alternativa A, aplique a lei de Hess para determinação da variação da hidrogenação do acetileno de acordo com a equação abaixo. Então, vamos lá. Primeira coisa, essa minha equação aqui, ela é a minha equação padrão, ou a global, que a gente chama, tá? Então, é o seguinte, ó. Essa minha equação aqui é a minha equação global. É a que eu tenho que chegar no final. Aí, é o seguinte, eu vou olhar nessa equação o que eu tenho em cada etapa, que eu não tenho mais nenhuma outra, e vou ver o que eu vou ter que fazer em cada equação. Então, é o seguinte, ó. Na primeira equação, eu tenho o C2H2, beleza? Ó, C2H2. E eu não tenho nenhuma outra etapa, só na primeira etapa. Porém, esse meu C2H2, ele tá com a quantidade em mols igual a 2 mols. E eu preciso só de 1 na minha equação global. Então, o que acontece? Significa que eu vou ter que pegar toda essa equação e dividir ela por 2, beleza? Ó, outra coisa, eu preciso do meu C2H2, ó, no reagente, e aqui o C2H2 está no reagente. Então, eu só vou precisar dividir a primeira para poder chegar no valor que eu preciso. Se eu vou dividir a primeira, eu tenho que dividir a variação de entalpia. Então, quando eu dividir, vai ficar assim, ó. Vai ficar menos 1.301 kJ, porque eu tive que dividir, beleza? Então, tá, vamos lá. Deixa eu apagar para ficar mais bonitinho aqui.
o esquema. Então, é o seguinte, ó, vocês já observaram que nós vamos ter que dividir isso por 2, beleza? Depois, nós vamos ter que fazer mais uma coisinha, tá? Que olhar para a próxima equação. Na próxima equação, o que eu tenho na global, que eu não tenho mais nenhuma outra, é isso aqui, ó, C2H6, ó, C2H6. Epa, mas o meu C2H6, ele tem que estar no produto. E aqui ele está no reagente. Então, eu já sei que essa minha etapa número 2, eu vou ter que inverter. Eu vou ter que pegar ela e vou ter que inverter. Beleza? Só que além de inverter, eu tenho 2 mols, eu preciso de 1 mol. Então, eu vou ter que inverter e vou ter que dividir ela por 2. Tudo que eu faço com a equação, eu tenho que replicar isso também com quem? Com a variação de entalpia. Então, esse valor aqui, ó, ele vai ficar, ele era negativo, ele vai passar positivo, certo? E ele era 3.000 e pouco, agora ele vai ficar quanto? Ele vai ficar 1.561,5, beleza? Então, vamos lá. Então, nesse caso, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que inverter, e além de inverter, eu vou ter que dividir o valor, certo? Agora, vamos lá, vamos para a equação 3. Na nossa equação 3, vou apagar para ficar mais bonitinho. Na equação 3, nós temos a última coisa que falta na nossa equação global, H2. Ó, não tenho H2 na primeira equação, não tenho H2 na segunda, não tenho... Opa, tem sim, né? Tenho H2 na terceira. Ele tá no reagente, aqui ele tá no reagente, ok. Não preciso fazer nada com isso. Não preciso inverter a equação. Porém, eu tenho 1 mol e eu preciso de 2. Então, significa que eu vou ter que pegar esse aqui e vou ter que multiplicar por 2, viu, galera? Então, é o seguinte, ó. A primeira equação a gente vai dividir por 2. A segunda a gente vai dividir por 2 e vai inverter ela, mudar ela de lado. E a terceira a gente vai ter que multiplicar por 2, porque eu só tenho 1 mol e eu preciso de 2 mols no final, tá? Então é o seguinte, ó. O que é importante na lei de Hess é deixar correto os valores das variações de entalpia de cada etapa. Então, a gente está observando isso para deixar ela corretamente como a gente precisa. Então, na A, ele está perguntando o que a gente aplicou. Então, aqui está um pouquinho resumidinho, né? Então, nós, na primeira equação, a gente dividiu por 2, na segunda, a gente dividiu por 2 e inverteu. Na terceira, a gente multiplicou ela por 2, né? E somou o que necessitava somar. O que sobra, galera? Ah, professora, mas não entrou o O2, não entrou CO2. O que é termo semelhante, você vai cortar. Então, o 4CO2 vai ser cortado com o 4CO2, o O2 vai ser cortado com o O2 e assim por diante. Segue a regrinha da matemática, que termos semelhantes a gente vai cortar. Então, é o seguinte, ó. Aí na B ele pede pra gente calcular a variação usando a lei de Hess, porque ele já tinha dito que era para aplicar a lei de Hess. Então, é o seguinte, ó. Um errinho aqui na digitação. Aqui é 1.301. Negativo, tá? É que tá 1.031. Então, a variação primeira não foi 1.301 mais, porque eu tive que inverter o sinal. Mais com mais, né? Ficou mais mesmo. Mais 1.561,5. E o outro era menos, não mudou o sinal, porque eu só multipliquei. Então, ficou menos 572, né? Mais com menos, menos. Então, a variação de entalpia aqui foi igual a 311. E nesse caso, ela vai ser o quê? Negativa ou positiva? Negativa. Menos 1.311,5 kJ por mol, significa que essa reação foi uma reação exotérmica. Então, se liguem que nas entalpias, ou na lei de Hess, né, que vai ser assim chamado,
A gente vai ter etapas. Não tem um número padrão de etapa para mim falar para vocês. Pode ser uma, na verdade tem que ser mais de uma, né? Pode ser 2, 3, 4 e assim por diante. Você tem que olhar na global, que é essa que eles sempre vão te fornecer aqui, ó. O que você tem nela, né? Que consta nas outras etapas. Porém, você sempre vai olhar com um olhar atento de que naquela etapa aquilo é importante e não aparece mais nenhuma outra, certo? E aí é só inverter, multiplicar, dividir, se necessário for. Em alguns casos, tem etapa que você não vai fazer nada, certo? E aí vocês vão somar todas as variações e chegar na entalpia final, beleza? Então, bons estudos, boa aula e boa sorte.